Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre fake news, como será o rumo das investigações na Assembleia Legislativa. Sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje, então, com Caio França, deputado estadual do PSB. Tudo bem, Caio? Seja muito bem-vindo ao ND. Como é que vai? Olá, Roberta. É um prazer poder te rever novamente, mesmo que nesse distanciamento. Prazer poder falar também sobre os nossos trabalhos da CPI e outras coisas mais na Assembleia. Isso aí. Você está presidindo a CPI das fake news, é isso? Exato. Assumi a presidência fazem mais ou menos 2 semanas, né, que eu acabei assumindo a presidência, de maneira unânime também com os colegas que estão participando da CPI. Deputado, para a gente entender um pouquinho melhor, qual que é o objetivo principal dessa CPI das fake news? Roberta, primeiro é preciso compreender como é que ela foi criada. Ela foi criada em 2018 pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB. À época, teve várias matérias noticiando que o PSDB, para poder tentar, não esconder, mas para poder empurrar com a barriga algumas CPIs com temas mais relevantes, protocolou diversas CPIs de assuntos diversos. Dentre elas, a das fake news, que naquele momento ainda não era um assunto em tanta evidência. Tinha assuntos que continuam sendo importantes, como Sabesp, Dersa, DR e outras mais. E eles protocolaram, se não me engano, 15 CPIs. Na Assembleia só podem funcionar simultaneamente 5 CPIs. Calhou que depois de várias em funcionamento, calhou para que a CPI das fake news tivessem o seu início bem nesse momento. E aí, claro, com a pandemia, acabou que nós tivemos aí um mês para adaptação e há 2 semanas eu fui eleito presidente, portanto é nesse processo que a gente está. O escopo principal apresentado pelo deputado é para investigar as fake news produzidas em 2018, nas eleições de 2018. Ou seja, 2 anos atrás. Isso pode ter algum reflexo agora nessas eleições também, não? Eu acredito que tenha sim, porque, primeiro, a gente sabe que as eleições de 2018 tiveram o advento das fake news muito forte por conta da internet, então tudo isso acabou potencializando muito esse universo. Na verdade, para esclarecimento, as fake news sempre existiram. Agora, acontece que com a internet se tornou um mecanismo muito forte, portanto é importante que a gente possa fazer investigação. E é importante que se diga também, Roberta, que fatos que decorreram depois das eleições, mas que têm correlação com a eleição, também poderão ser investigados. Então, situações que estão acontecendo no cotidiano nosso, de alguns parlamentares, ou mesmo nesse momento que a gente está vivendo na pandemia, com diversas notícias falsas, também poderão ser alvo de investigação. Foi isso que a Procuradoria da Casa nos deu como parecer oficial. Deputado, no seu post, quando o senhor anunciou que seria o presidente dessa CPI, o senhor escreveu que o tema, abre aspas, é muito relevante até pelos desdobramentos ao longo do tempo. A que desdobramentos o senhor se referiu? Nós temos vários episódios, inclusive há um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, há também uma CPMI rolando no Congresso Nacional sobre assuntos que não necessariamente são das eleições de 2018. Então, a gente sabe que não só durante as eleições, mas ao longo do mandato, alguns, não só parlamentares, mas outros mandatários, pessoas sem mandato, mas que têm ligações diretas ou indiretas com a política, acabam produzindo fake news. Então, eu quis dizer desses assuntos que têm correlação com as eleições, porque se uma pessoa vai, por exemplo, ganhou uma eleição produzindo fake news, ou se uma agência foi contratada e fez o envio de mensagens em massa, né, que é aquela disseminação em massa de mensagens, essa empresa continua prestando serviço. Portanto, eu entendo que são assuntos correlatos. Então, é sobre esses assuntos que envolvem tanto o campo da esquerda quanto o campo da direita. A gente tem o tal gabinete do ódio, que acabou, inclusive, tendo apreensões na Assembleia Legislativa. Outros membros agora, recentemente, na semana passada, foram presos, envolvidos também com fake news. Então, infelizmente, esse assunto está muito em evidência. Eu imagino que qualquer pessoa, em sã consciência, não gostaria de ter um processo eleitoral que está se avizinhando das eleições municipais que possa ter a sua veracidade discutida por conta de fake news, né? Que possa ter o desequilíbrio através de fake news. Por isso, eu entendo que essa investigação é muito importante. E até, Roberto, a gente fala muito em eleições sempre, mas eu entendo que as fake news afetam também não só a classe política,
né? Mas as pessoas, o cidadão de bem, muitas das vezes, alguns comerciantes podem ser alvo de fake news e acabar, enfim, trazendo um prejuízo enorme para o seu comércio, ou mesmo uma desinformação. Nós estamos num momento de pandemia e você deve ter ouvido falar ou visto alguns vídeos dizendo que se você tomasse, por exemplo, água, gengibre, limão todo dia de manhã, você evitava que o vírus pudesse te contaminar. Então, são ações assim também que nós, de alguma forma, vamos abordar para fazer com que esse fenômeno das fake news possa, no mínimo, serem minimizados. São desserviços, né, deputado, que na verdade as pessoas prestam nessa época de pandemia principalmente. Agora, em relação às fake news, muita coisa ainda vai ser descortinada, né? O senhor mencionou a questão do inquérito no STF. Uma das coisas que se debate é justamente essa linha tênue entre a desinformação e ofensas e a liberdade de opinião. Sendo essa linha tão tênue, quais os cuidados que devem ser tomados, então, nessa CPI presidida pelo senhor? Toda vez que eu falo sobre esse tema, eu falo sobre isso, né? Sobre essa linha tênue que existe e que eu sempre faço questão de salientar. Que uma coisa é a pessoa criticar, por exemplo, um órgão ou o mandato de um parlamentar, que é totalmente livre, né? Se alguém quiser discordar de algo que eu apresentei ou a maneira como eu possa votar, obviamente, a liberdade de expressão, e quem está no mandato público, em especial, tem que estar sujeito a esse tipo de crítica, que muitas das vezes são mais ácidas, mas mesmo assim está no escopo da liberdade de expressão. Agora, quando você passa da linha, né? Por exemplo, você acusa alguém de alguma coisa, daí para frente você já pode estar cometendo uma calúnia, uma difamação ou mesmo uma injúria. Já são crimes tipificados no Código de Processo, no Código Penal. Então, o que, ao meu ver, diferencia tudo isso é a maneira como isso é operacionalizado. Quando você faz isso e você dissemina uma mensagem para 50, 100 mil pessoas em alguns minutos, é muito diferente de tempos atrás, quando você fazia isso no individual. Então, eu acho que está muito mais ligado ao modus operandi do que do próprio tipo de objeto que você traz nas fake news. Agora, como disse, existe uma linha tênue, nós estamos iniciando a CPI para fazer uma fase conceitual disso, porque existem pessoas que compreendem que nem tem condições da gente normatizar isso, regulamentar. Você deve estar acompanhando, o Senado Federal aprovou uma lei sobre esse assunto que, ao meu ver, por exemplo, não vai contribuir com esse debate, porque é uma lei que exagera muitas das vezes nas tarefas, nas missões dos aplicativos, que pode muitas das vezes, inclusive, inviabilizar o uso aqui no Brasil. E seria um equívoco por completo se o Congresso Nacional fizesse algo nesse sentido. Então, é por isso que a gente precisa ter maturidade, responsabilidade para discutir esse tema. O fato de eu estar na presidência, porque tinha outros colegas que eram candidatos, mas como alguns eram mais ligados a um campo político e outro de outros, eu, ao longo dos anos, criei boas relações tanto com a direita quanto com a esquerda, e me dou muito bem. Então, assumi a responsabilidade e acredito que o fato de ter uma postura mais independente no parlamento também me fez chegar nesse ponto, né, da presidência, e por esse motivo também os colegas sabem que nós teremos liberdade para poder ouvir quem quer que seja, questionar quem quer que seja, se tiver que convocar alguém também nós vamos fazer. Então, eu acredito que a minha postura de liberdade, ela acaba favorecendo nesse momento a CPI da Assembleia Legislativa. Já que o senhor tocou nessa questão da presidência da CPI, a CPI ela foi proposta pelo PSDB, que acabou desistindo então de presidir a comissão, né? A gente tinha a Janaína Pascoal do PSL, também uma forte candidata à presidência. Ela acabou desistindo. Por quê? Pois bem, como eu te falei, eu acredito que à frente de uma CPI que envolve muita questão ideológica, que muitas das vezes os extremos eles acabam se degladiando e não tem uma racionalidade, fica muito mais um discurso apaixonado no âmbito ideológico do que racional, da razão. Então eu conversei com a deputada Janaína, conversei com o deputado Paulo Fiorilo, que eram aqueles que estavam no início pleiteando, conversando, uma do PSL, outra do PT, e eu vou tentar encontrar alguns consensos nesse caminho, porque como eu te falei no início, mesmo quem é de direita ou de esquerda, podem ter algumas razões, e podem ter várias, na verdade, pontos de vista diferentes. Mas
eu acredito que nenhum nem outro defendem quem propaga notícias falsas. Não é razoável, não é democrático e, enfim, não tem lógica você defender que alguém possa noticiar coisas falsas. Agora, daí existem linhas de pensamento. Por exemplo, o campo mais progressista entende que é possível criar uma norma legal, ou seja, uma lei que possa regulamentar esse tipo de atividade. Já no campo da direita, eu compreendo que eles defendem que não tem como você regulamentar isso, mais ou menos isso, né? Que as tipificações já estão previstas no Código Penal, que cabe agora você melhorar a fiscalização para isso. Então, é nesse tom que a gente pretende fazer esse debate e, além de tudo, Roberta, ajudar não só na pauta legislativa, mas na fase investigatória, que é muito importante, porque a gente está falando só aqui de produzir lei, produzir lei, produzir lei. Mas não é só isso. A gente sabe que o processo de 2018, a eleição de 2018 foi muito contaminada pelas eleições. Nós teremos algumas sub-relatorias, inclusive, para poder detectar o quanto foi impactante as fake news no processo eleitoral. Eu não estou dizendo que isso mudaria as eleições em si, mas que elas têm repercussão, a gente não pode negar que isso possa acontecer. E você imagine, se teve repercussão numa eleição nacional, com mais de 200 milhões de brasileiros. Você imagina numa cidade de 30, 40, 50 mil habitantes, o quanto que as fake news podem influenciar e desequilibrar o processo eleitoral. Por isso que é importante a gente saber o seguinte: quem é que financia as fake news? Quem produz? Para quem manda? Com qual objetivo? Eu acho que é aí que mora, quando a gente descobrir quem é que financia, a gente consegue descobrir basicamente qual o interesse e aí chegar em pessoas que estão estimulando isso Brasil afora. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a CPI das fake news. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a CPI das fake news e sobre isso a gente está conversando com o deputado estadual Caio França. Deputado, a gente tem ideia já de quanto tempo devem durar os trabalhos da CPI? Ela está aprovada para 120 dias de duração, com possibilidade de ser ampliada para mais 90 dias. Eu apresentei um plano de trabalho na última sexta-feira, ele foi aprovado com 120 dias. Portanto, pretendo que dentro desse prazo a gente consiga apresentar um relatório final e aí fazer o encaminhamento para o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Eleitoral e para o Congresso Nacional, caso a gente consiga chegar em alguma sugestão de projeto de lei a ser apresentado. Deputado, os trabalhos começaram, se eu não me engano, no último dia 30. O que já foi feito de lá para cá? A gente tem já algum parlamentar sendo investigado ou não? Tem requerimentos convidando parlamentares, que a gente deve aprovar nessa sexta-feira agora. Até o momento, o que nós tivemos foi a aprovação do plano de trabalho, inicialmente, a nomeação, por minha parte, do relator e dos sub-relatores. O relator vai ser o deputado Sargento Neri, os sub-relatores serão Paulo Fiorilo, Mônica da bancada ativista e Thiago Auríquio. E na última sexta-feira também nós aprovamos o nome de 6 especialistas mais ligados ao campo da área jurídica, para poder iniciar essa fase conceitual que eu lhe falei, que vai ser muito importante para entender melhor essa diferenciação, né, entre as fake news e o que já existe hoje, se a opinião deles a respeito de uma normatização ou não desse assunto. Então, nós aprovamos o nome de 6 especialistas. As investigações, elas miram alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro? Elas miram todo mundo, independente da filiação partidária. Aliados do Bolsonaro, aliados do PT, enfim, aliados do governador João Dória e outros mais. Acho que na eleição de 2018, indistintamente, infelizmente, todos os partidos políticos acabaram ou sendo alvo ou se utilizando de fake news. E aí, a gente não pretende ter um trabalho voltado para poder a favor de um ou contra outro. Como eu te falei no início da nossa conversa, a minha presidência tem esse compromisso de, independente de quem seja, que tiver que ser investigado, que tiver que ir lá fazer um depoimento, será convidado. Inclusive, assim, não sei se é uma boa notícia, mas eu acredito que sim. Muitos colegas, nossos deputados estaduais, inclusive que estão sendo alvo de denúncia sobre fake news, já se colocaram à disposição para isso, porque querem também mostrar o seu lado a versão, né, a sua versão
que, segundo eles, não é aquilo que a imprensa ou que uma parte da imprensa fala. Por isso, eu acho que nós teremos também uma oportunidade de poder ouvir todos esses colegas, não só os estaduais, mas os federais também. Já tem convocação de diversos parlamentares aí, que deve ser avaliado já na próxima sexta-feira. Um desses nomes deveria ser Douglas Garcia? O próprio Douglas também, o Douglas, o Gil e outros colegas mais, eu conversei pessoalmente com cada um deles e, pelo menos comigo, eles se prontificaram a estarem presentes na CPI, querem ter liberdade para poder falar, não tiveram essa oportunidade em outras vezes e querem agora, a partir dessa CPI também, poder trazer a sua versão da história. Vamos ver como é que se desenhou isso, como é que se deu isso durante as eleições de 2018 e como é que isso vem se desenhando também daqui para frente. Existe um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, então também há uma investigação em relação a isso no Supremo. Foi uma decisão bem também polêmica em relação ao Supremo de fazer a abertura por ofício, instaurou por ofício um inquérito sobre esse assunto, com o único voto divergente do ministro Marco Aurélio. Então, um tema bastante polêmico ainda, como a gente falou no início, né, que envolve muito essa questão de liberdade de expressão e também o limite aí muito tênue entre as notícias falsas e você tentar ou desinformar ou então assim, manchar reputações, que também tem que ser considerado. Só para a gente finalizar essa questão, deputado, a gente está falando de 2018, ou seja, nesse caldo aí a gente pode ter deputados, senadores, a gente pode ter governadores e o próprio presidente da República, candidatos à presidência da República, é isso? Exatamente Esse é o isso, alcance. Roberta. Então, todas as eleições que tivemos em 2018, portanto, você já citou todas elas, e eu vou lhe dizer, todas elas, a gente está pedindo alguns materiais para a CPMI, para a Justiça Eleitoral, para a própria Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, todas elas tiveram denúncias de fake news. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre fake news e a CPI na Assembleia Legislativa. Só um minutinho, não saia daí, a gente volta já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, fake news, e a gente está conversando com Caio França, que é presidente da CPI na Assembleia Legislativa. Caio, sobre todas essas investigações, a gente estava conversando, né, sobre todos os setores a serem avaliados e o governador João Dória parece que minimizou a questão da CPI. Na sua avaliação, o que motivaria essa postura do governo do Estado? Olha, eu não vi a entrevista do governador a esse respeito, mas eu penso que qualquer cidadão, independente de estar num cargo de governador ou mesmo de estar filiado a algum partido, todo mundo tem o interesse que esse assunto possa ser minimizado, né, na nossa eleição, porque, como já falei, as eleições não podem ter nenhum tipo de contaminação. O debate precisa ser transparente, democrático e equilibrado entre as pessoas, né? Porque quem tem mais dinheiro consegue, por exemplo, contratar mais pessoas para poder distribuir, disseminar mensagens falsas. Então, eu acredito que, eu não vi a entrevista do governador a esse respeito, mas eu acho que esse assunto é um assunto de extrema relevância e, como disse, é importante a gente chegar no financiamento disso. Quem paga essa conta? Eu não assisti a entrevista, mas se ele teve essa postura, eu lamento, porque nós vamos investigar quem quer que seja, independente da filiação partidária. Agora você fala muito sobre, de repente, chegar no autor, né, das fake news. Agora, e quem repassa essas fake news também tem algum tipo de punição, não? Já existe hoje, quem compartilha, eu vejo até várias propagandas fazendo, né? Quem compartilha se responsabiliza pelo que compartilha. É que eu imagino e eu acredito que tenha que existir também uma diferenciação entre aqueles que fazem isso propositalmente, sabendo que é uma notícia falsa e faz questão de propagar isso, ou em Facebook, Instagram, Twitter, ou mesmo nos grupos de WhatsApp, e aquelas pessoas que muitas das vezes, eu volto a falar, não estou só falando aqui de política, né? Estou falando do dia a dia comum, que disparam alguma coisa, às vezes por não ter o conhecimento sobre aquele assunto, e às vezes até por ingenuidade acaba repassando. Então, eu acredito que é possível a gente tentar diferenciar uma coisa da outra, né? Tem muita gente que, infelizmente, faz isso com interesse e sabendo que a notícia é falsa para poder ou tentar manchar a imagem de alguém ou, muitas das vezes, desinformar uma pessoa ou para prejudicar um concorrente, algo nesse sentido. Então,
É por esse motivo que eu entendo que essa CPI, mesmo lá atrás, não tendo sido muito visada, nesse momento, por tudo que está acontecendo e por estarmos nos avizinhando das eleições municipais, ela terá, sim, uma tarefa importante. Caio, só para a gente finalizar, você falou que o foco principal são as eleições de 2018. Agora, existe possibilidade de ter uma investigação também em fatos mais recentes por conta do desdobramento dessa eleição de 2018? Perfeito. Desde o início, essa pergunta foi muito comentada e a gente fez questão de, para não ficar, eu acho isso, eu acho aquilo, meu entendimento é esse, eu, como presidente, fiz uma consulta à Procuradoria da Casa, que emitiu um parecer a esse respeito. Portanto, eles deram liberdade para que a gente possa atuar, desde que tenha correlação com as eleições de 2018. E aí, esse assunto, eu já dei alguns exemplos aqui. Agências que foram contratadas nas eleições, parlamentares que se elegeram produzindo e que continuam fazendo isso, mensagens que foram turbinadas e disseminadas em 2018 e que continuam sendo disseminadas nesse momento. Então, é possível sim, desde que tenha correlação com as eleições. Ok. Deputado, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí na presidência da CPI. Muito obrigada. Obrigado, Roberto. Um forte abraço a vocês. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.